força e Ele alegra o coração. Quando Ele encontra um coração puro, tem coração puro nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É mesmo? Vamos pensar. Coração puro, ele faz de tudo para fazer a vontade de Deus. E aquele que faz de tudo para fazer a vontade de Deus, mesmo que for para clamar a Deus, porque até na oração eu preciso saber orar. É mesmo. Senão eu estou invocando o mal para outra pessoa. Isso não é oração. Isso é praguejando, ainda falando para Deus isso. É verdade. Isso não é de Deus, meu irmão. Não é de Deus. Você tem que estender as suas mãos para abençoar. É mesmo. É verdade. Né, irmãos? É mesmo. Glória a Deus. O que aconteceu aqui? Na verdade, Davi, ele agiu incorretamente. Ele teve uma ação. Quando ele transportou a Arca da Aliança, ele colocou em cima de carros de bois. Mas por que a Arca da Aliança não estava no meio do povo de Israel? A Arca da Aliança foi feita para colocar no centro do povo escolhido. E quem era o povo escolhido? O povo de Israel. E por que não estava lá? Justamente porque o povo de Israel não havia considerado adequadamente a importância da presença de Deus na vida deles. E passaram a desprezar. E a história começa lá no tempo do sacerdote Eli, quando ele e seus filhos desprezavam a oferta que as pessoas traziam como sacrifício. E eles traziam as ofertas, as pessoas sacrificar, e os filhos de Eli tinham um garfo com 3 dentes, colocava, antes de fazer a oferta, bem antes, eles pegavam a oferta para eles em primeiro lugar. E depois as pessoas passavam, poxa vida, como pode? É um sacerdote. Eu vim aqui, ele é chamado por Deus. E aí nós vamos fazer a oferta, ele faz ao contrário, ele pega para ele primeiro e não honra a Deus em primeiro lugar. Parece muita gente que faz assim, onde prefere preocupar-se consigo primeiro para depois honrar a Deus. E não honra a Deus adequadamente. Mas Deus exige, Deus quer que você faça e adore a Ele com critério. Primeiro preocupe-se em agradar a Deus, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Graças a Deus. Prova diz que Ana, ela fez um propósito com Deus. Nasceu Samuel, depois que ele foi desmamado, ele levou para a casa de Deus, para servir a Deus. Olha só, ela era estéril, mas ela fez um voto. E depois fez voto, Deus honrou ela. Ela teve um filho, ela podia, opa, eu não tenho filho. Eu não estou dando que está sobrando, eu não tenho 3, 4 filhos e vou dar um para servir na casa de Deus, não. É o único filho que eu tinha. É Deus. A única coisa que eu tinha. É de Deus. Não é que estava sobrando, é aquilo contado. É isso que Deus quer que você faça. Uma renúncia total do seu eu, para se entregar nas mãos do Senhor Jesus. Graças a Deus. Não se sobrar. É mesmo. Se der, bem. Se der, eu trago. Se não der, fica assim mesmo. Deus não quer isso. Então é verdade que a palavra de Deus diz que Ana entregou e fazia as túnicas, e de ano em ano levava as túnicas para Samuel, que ia crescendo. Tinha que isso manter, né? Não é só entregar e deixar largar. Cuida também. Mesmo que ficasse com ela. Deus abençoou ela, ela deu mais filhos. Ana, Deus abriu a mão e deu outros filhos para ela. Sabe por quê? Que primeiramente ela honrou a Deus. Quer ser abençoado, meu irmão? Em primeiro lugar, honre a Deus, e Ele vai acrescentar tudo para a tua vida. Não fica segurando, não. Não fica falando isso aqui é meu, isso aqui é de Deus, não. Você inteiro, corpo, alma, espírito, tudo que é seu, aquilo que é mais importante na sua vida, entregue para Jesus e Ele vai te honrar. Aí a presença de Deus vai se manifestar na tua vida. Mesmo Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, glória a Jesus. Mas os filhos de Eli pegavam a oferta para eles primeiro, a carne estava crua, em vez de fazer a gordura para a oferta a Deus, e depois podia pegar o que quisesse, segundo a orientação que Deus tinha dado a Moisés. Mas eles invertiam, pegavam primeiro para eles e depois o resto. O pessoal escandalizava, perdia o sentido. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós devemos fazer as coisas de Deus corretamente, irmão, para não escandalizar. Talvez a sua ação pode estar escandalizando alguém e ele nem consegue mais colocar Deus em primeiro lugar por causa da nossa ação. E os filhos de Eli estavam escandalizando o povo. Eli foi e chamou os filhos, repreendeu, mas os filhos nem deram ouvido. Por que é tão importante essa relação do sacerdote Eli com os filhos? Que eles também eram chamados para oficiar no santuário. Então eles tinham a responsabilidade. Então a relação deles não é só
somente de pai e filho, mas de sacerdote para sacerdote. Ah, mas então quer dizer que o pastor e o filho do pastor é diferente, porque o filho do pastor não é pastor automático. Naquela época o filho do sacerdote era sacerdote automaticamente, porque a tribo de Levi foi separada para estar a serviço de Deus em favor de Israel, para ser sacerdote e profeta, interceder a Deus em favor do povo e também falar ao povo as coisas de Deus. Então tinha responsabilidade. Então Deus viu que eles estavam, mesmo sendo os filhos de Eli, estavam escandalizando. Eram duas relações, pai e filho e sacerdote e sacerdote. Não só pai e filho, mas pai, filho, sacerdote e sacerdote. E por conta dessa segunda situação, sacerdote e sacerdote, Deus cobrou de Eli. E Eli escolheu não retirar o ministério dos seus filhos, ofendendo a santidade de Deus. Sabe, irmão, mesmo nas coisas de Deus, nós pensamos que estamos agradando a Deus e não estamos, porque estamos fazendo sem critério. É verdade, Deus. Quer ver a Deus? Santifica o Senhor e você vai ver Deus. É mesmo. Quer ser salvo? Renuncie a si mesmo. É verdade. E busque as coisas de Deus e você vai ser salvo. Quer sentir a presença de Deus? Busque a Deus em primeiro lugar. Não busque os próprios caprichos. Não busque as suas próprias coisas. Mas comece a buscar a santidade, a vontade de Deus. E você vai ver a diferença. Ora mais. Leia mais. Venha para a igreja. Vai devagarzinho. Não precisa correr muito não. Porque a presença de Deus vem como um vento. Às vezes uma tempestade. Você fala, ai, Deus está aqui. Não, às vezes vem bem silencioso. E a presença de Deus vai passando e vai enchendo o coração, meu irmão. Quantas vezes eu estou em angústia, eu dou no joelho, não tenho o que falar, mas o coração aquece, eu acredito e eu percebo a presença de Deus em nossa vida. Glórias a Deus. É mesmo, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E os filhos de Eli escandalizaram o povo. Oh, Deus vivo. Deus levantou, levou o homem até a casa de Eli. 1 Samuel, Aleluia. capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Começou o Deus capítulo de bom. número 2. Fala dos crimes, do ministério de Samuel, quando começou a desenvolver. E Deus então enviou um homem para falar para Eli: olha, Eli, eu vou cortar você, o seu braço, vou cortar você de toda do sistema sacerdotal, que você está ofendendo a minha santidade, todas as minhas palavras. E vou levantar outra pessoa no seu lugar. E para mostrar que eu sou Deus, seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Aquela vez vai ser levada. E assim, ele ouviu aquilo. Depois Deus falou com Samuel também, uma visão, mostrou em visão. Viu que os filhos estavam fazendo erroneamente. E a presença de Deus já não estava mais ali. E depois disso aconteceu uma guerra. Os filisteus subiram contra Israel. E quando eles se levantaram numa guerra, eles saíram em batalhas, acreditando que Deus estava com eles. Vamos para a batalha. Deus está conosco, e foram. Foram no nome do Senhor. Porém, 1 Samuel capítulo 4, o versículo de número 2 diz que os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Por quê? Feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. 4.000 homens morreram do povo de Israel naquela batalha. Como que pode? Nós somos sacerdócio real, a nação eleita, fomos para a guerra no nome de Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos, e perdemos a batalha. Que frustração! E somos filhos de Deus. Está parecendo os fariseus, né? Ah, sou filho de Abraão. Aí eles falaram: não, mas sabe por que nós perdemos? É porque a Arca da Aliança não estava conosco. Então vamos trazer a Arca da Aliança. Mandaram buscar a Arca da Aliança. Trouxe no meio de nós os
filisteus ficaram preocupados. A palavra de Deus mostra que eles começaram a olhar, e agora? Nós vencemos a primeira batalha, mas olha o que está com eles lá, a arca da aliança, a arca do Deus de Israel. Que Deus que é esse? Aquele que desafiou os egípcios e trouxeram eles abrindo o mar vermelho. Nós vamos perder a guerra, agora estão perdidos. Os soldados animaram, não vai dar. O líder deles fala: não desanima, vamos assumir, quem sabe a gente ganha. Versículo número 10. Então pelejaram os filisteus, Israel de novo foi ferido, e fugiram. Não só foi ferido, mas humilhantemente fugiram da batalha, cada um para a sua tenda. Isso foi humilhante, e foi tão grande o estrago, diz a Bíblia, que caiu de Israel, primeira vez 4.000, agora 30.000 homens de pé, 30.000 soldados preparados, valentes, caíram. É verdade. Mesmo com a arca da aliança lá. É, Deus. Esse é um mistério. Verdade. Isso é uma coisa preocupante. Verdade. Daqui a pouco um apressado saiu do meio das fileiras do exército, foi correndo, chegou lá e foi narrar o que aconteceu. E encontrou Eli e falou para ele: Eli, seus 2 filhos morreram. O Filipe e Finés morreram. Eles estavam na cadeia, 98 anos, não conseguiam enxergar muito bem. Esse homem era um da tribo de Benjamim, e ele foi, ouviu aquilo, caiu. Mas antes disso ele ouviu a seguinte informação: seus 2 filhos morreram, e a arca da aliança foi levada. Os 2 filhos, ele sabia que Deus tinha falado. A arca da aliança ele não imaginava, embora ele estava preocupado em ter deixado na responsabilidade dos outros, né? Levou, mas a arca da aliança também. E quando ele recebeu essa notícia, ele caiu e morreu. Levaram a notícia para sua nora e fizeram a menção, falaram, capítulo de número 4 ainda. E a mulher estava grávida. E quando ela recebeu a notícia, tamanha foi a frustração que ela gerou. Quando a mulher gera um filho, ela sente alegria pelo filho. Ela deu a luz ao filho. E a alegria, as mulheres que, né, as nossas irmãs que já geraram, sabem disso. Aquela dor, a dor do parto, a gestação inteira, a expectativa está dentro de você, é algo querido seu. Aí daqui a pouco você espera aquele momento alegre de dar a luz a um ser humano. No caso da mulher, da nora de Eli, quando ela recebeu a informação, foi tão dramática, foi tão decepcionante, que ela gerou. E ela estava tão triste, porque morreu o sogro, morreu o esposo, levaram a arca da aliança, e ela gerou. E as mulheres parteiras rapidamente falaram: olha, se alegra, é um menino. Se alegrar? Diz a palavra de Deus assim, olha só, versículo 19: estando sua nora, mulher de Finés, grávida e próxima ao parto, e ouvindo dessas novas, né, de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, que ela estava gerando filhos, ela ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Olha a decepção dessa mulher, olha a tristeza dessa mulher. Mas chamou o filho, chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Se a mulher estava na tristeza, não dá para comparar, não tem palavras para expressar a tristeza dessa mulher, que simbolizava a tristeza de todo Israel. Perderam a batalha, as mulheres dos soldados, mais de 30.000 soldados mortos, tristes, todo o povo chorando, levou a arca dos filisteus celebrando.
Ah, nós somos maiores? O nosso Deus é maior? Olha o escândalo, irmão. Quando acontece alguma coisa com você, é verdade, veja bem, não vamos confundir. É verdade que sobrevém coisas sobre nós, mesmo estando sendo a vontade de Deus. É verdade. Mas existem coisas que vêm porque nós saímos da presença de Deus. E quando isso acontece, provoca escândalo. E as pessoas olham para a gente como derrotados. Pessoas que não dizem assim: ah, se eu crente como ele, eu não quero não. Para que ser um crente como ele? Eu prefiro ficar aqui, comemorando. E os filisteus pegaram a arca e levaram para sua terra. Foi uma tristeza geral em Israel. Chora Israel. Israel chora. Perdeu seu líder sacerdote. Perdeu a arca, que é a presença de Deus. O que sobrou para ele? Sobrou nada. Quem é o líder? Não é? Nem o líder, nem a presença de Deus simbolizada na arca, e uma derrota vergonhosa do seu exército. Acabou a nação de Israel. Aí a Bíblia começa a mostrar agora o que aconteceu com a arca. Ela descentraliza de Israel. A história estava centralizada em Israel e ela passa a centralizar só na arca. Quais os caminhos da arca? A arca foi levada então para o meio dos filisteus. A arca é uma presença de Deus. Só que se você não é convertido, se você não tem Jesus, não dá para levar a presença de Deus com você. Pode até levar uma representação da presença de Deus, mas isso é um amuleto. E Deus não trabalha com amuleto. Não adianta você abrir o Salmo 91 e deixar aberto na sua casa. Se você não ler, internalizar na sua vida e viver aquilo, de nada adianta. De nada adianta uma fotografia, uma mensagem, uma promessa bíblica na sua casa, se você não viveu o Evangelho. Senão vai acontecer o seguinte: os filisteus levaram a arca e colocaram essa arca no templo de Dagon. Que humilhante, hein? Colocaram a arca no templo de Dagon. Pegaram a representação da glória de Deus, colocaram a arca, dizendo assim: nós vencemos, a arca é um acessório, deixa aí, para honrar o nosso Deus Dagon, deixa a presença de Deus aí. Aí foi a madrugada, primeiro dia, versículo de número 3, capítulo 5. Levantaram-se, porém, de madrugada, quem? Os de Asdote. No dia seguinte, eis que Dagon estava caído. Dagon estava caído com o rosto em terra, de forma humilhante. E mais, ele estava caído diante da arca da aliança. Os filisteus não sentiam a presença de Deus, não ganharam nada com isso, ao contrário, eles perceberam que tinha algo maior dentro do templo de Dagon. E aí, a arca do Senhor estava ali, para os filisteus deixada de lado, mas Deus não descuida do seu nome. Ele honra o seu nome. Você pode escandalizar o nome de Deus, mas ele continua sendo Deus. Só não vai ser usado na sua vida mais. Não é na sua vida, mas na vida de outros. Deus vai honrar. Oxalá que nós não estejamos nessa situação. Ao contrário, que nós invoquemos a presença de Deus e de fato Ele esteja no nosso meio. Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eles estavam prostrados. Aí eles foram lá, cuidado, pegaram a imagem de Dagon, colocaram no lugar. No outro dia, eles voltaram lá. Quando eles abriram o templo, talvez para celebrar, fazer a celebração deles, eles entraram de novo. Cadê Dagon? Quando abriram, iluminaram, estava de novo diante da arca da aliança, com o rosto em terra. E mais, estava cortado, versículo de número 6 aí, 4, desculpa. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar, ficando somente o tronco. Ou seja, o Deus deles estava desmantelado diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Deus, aleluia. O fato de você ou de nós escandalizarmos o nome do Senhor, Deus não deixa de ser Deus e o poder dele continua presente.
Só não vai ser usado mais na nossa vida. E quando eu escandalizo, eu centralizo em mim. Mas eu sou melhor. Eu faço porque eu quero fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. Aí Deus se afasta. Mas o afastar de Deus não significa que Ele perdeu o poder dele. Simplesmente você que não vai gozar dos benefícios de Deus. Você não vai gozar da alegria de Deus. Você que não vai sentir a presença de Deus. Então, meu irmão, faça com critério. Siga Deus com critério. O Israel não sabia disso quando estava acontecendo. Só depois que foi escrito. Eles estavam chorando lá. E quando choravam, a presença de Deus estava em outro lugar. Deus estava sendo honrado em outro lugar. Por quê? Por Ele mesmo. Porque Deus faz assim. Se não tiver ninguém para clamar, Ele suscita pedras para louvar o nome dEle. É verdade, Deus. Aleluia. Eu não vou mais cantar nesse grupo. É Deus. Glória a Deus. Eu não vou mais pregar nessa igreja. Fazer obra de Deus? Não. Eu não vou mais fazer isso, não. Não tem problema, irmão. Deus vai ser honrado de uma forma ou de outra. É mesmo, é verdade. Só tem uma coisa. Glória a Deus. Você vai ficando para trás. Porque vai chegando gente com muito fervor de querer fazer a vontade de Deus. Aleluia. Espero que você ainda mantenha o primeiro amor vivo. Não tenha esquecido lá atrás. Lá, Jesus fala para aqueles que esqueceram assim: vai lá, volta lá no primeiro amor. Vendo você, vai lá e recupera aquela chama, aquele desejo de servir a Deus, aquele desejo de orar, aquele desejo de chegar na igreja e não ficar simplesmente olhando o que acontece na igreja, no sentido de olhar para as pessoas e criticá-las. Ao contrário, passa a chegar na igreja e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Glórias Senhor. a Deus. Aleluia. Quer guardar a presença de Deus em você? É só deixar de olhar para Ele. A arca da aliança, desprezar, a presença de Deus jogada fora. Deus estava lá, mas eles